Existe um padrão em sua vida financeira que parece impossível de quebrar. Não importa o quanto você se esforce, o quanto lute, o quanto tente. O dinheiro até chega, mas escorre por entre seus dedos como areia fina. Florence Scovel Shinn, em 1925, descobriu algo que as escolas espirituais mantiveram oculto por séculos. Ela chamou isso de o portal da prosperidade infinita. E o que ela revelou vai contra tudo que você já aprendeu sobre prosperidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um canal direto com o universo, enquanto você permanece preso em ciclos de altos e baixos financeiros? Florence descobriu que não se trata de trabalho árduo. Não se trata de merecimento. Não é sequer sobre decretar mais alto ou visualizar com mais força. É sobre algo muito mais profundo e, talvez, perturbador. Em um manuscrito que ela escreveu às 3 da manhã, após uma revelação mística, Florence admitiu: eu estava fazendo tudo errado. Por anos, ensinei técnicas de manifestação que funcionavam temporariamente. As pessoas atraíam dinheiro, mas logo voltavam à estaca zero. Eu não entendi o porquê. Até que uma noite, em um sonho lúcido, eu vi a verdade. E essa verdade me fez reescrever tudo o que havia ensinado. O que Florence viu naquele sonho? Ela testemunhou algo que mudou completamente sua compreensão sobre riqueza. Ela viu pessoas tentando encher baldes furados com ouro líquido. Quanto mais trabalhavam, mais o ouro vazava. E então, ela viu algo chocante. No fundo de cada balde furado, havia uma palavra gravada. Uma palavra que a pessoa havia proferido em algum momento da vida. Uma palavra que criou o buraco invisível pelo qual toda a prosperidade escapava. Florence acordou tremendo. Ela sabia que havia descoberto o segredo que explicava por que tantas pessoas quebravam repetidamente. Mesmo seguindo todas as técnicas de manifestação, o problema não estava no que elas estavam fazendo. Estava no que elas haviam dito. Palavras antigas, esquecidas, que continuavam criando furos energéticos, por onde a abundância vazava constantemente. Ela começou a investigar. Conversou com centenas de pessoas que lutavam financeiramente e encontrou um padrão assustador. Todas elas, sem exceção, haviam pronunciado em algum momento uma frase específica. Uma frase que soava inofensiva, até normal, mas que, segundo Florence, era como assinar um contrato invisível com a pobreza. A frase era: eu nunca vou conseguir. Ou variações dela: isso é impossível para mim. Eu não nasci para isso. Pessoas como eu não têm essa sorte. Florence chamou essas frases de a praga da escassez. Cada vez que alguém pronunciava uma dessas variações, estava literalmente programando o subconsciente para a sabotagem financeira automática. Mas aqui está a parte que vai mexer com você. Florence descobriu que não bastava simplesmente parar de dizer essas frases. O decreto já estava gravado. O buraco já estava feito. Tentar manifestar riqueza com uma praga da escassez ativa era como tentar encher uma banheira com o ralo aberto. Você podia até atrair dinheiro, mas ele sempre escaparia. Então Florence fez uma pergunta que mudou tudo. Como fechar o ralo? Como desfazer um decreto antigo? Como selar os buracos energéticos criados por palavras faladas anos, às vezes décadas atrás? A resposta que ela recebeu em meditação profunda foi tão simples que parecia impossível. Mas quando ela testou consigo mesma, os resultados foram imediatos e permanentes. Florence percebeu que a palavra humana funciona como um código binário no universo. Cada afirmação cria um comando. Cada negação cria um bloqueio. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que pode sobrescrever comandos antigos.
Elas acham que, uma vez dito, está feito. Mas Florence descobriu a palavra de libertação, a frase que cancela todos os comandos anteriores e reseta o sistema energético para abundância zero, sem sabotagens pré-programadas. Ela testou primeiro com uma mulher chamada Beatriz, que havia quebrado 5 vezes em 10 anos. Cada vez que Beatriz construía um negócio próspero, algo inexplicável acontecia e ela perdia tudo. Doenças, crises, roubos, sócios desonestos. Era como se o universo conspirasse contra sua prosperidade. Florence a fez recordar. Quando foi a primeira vez que você disse que nunca conseguiria ter dinheiro? Beatriz começou a chorar. Ela tinha 7 anos. Seu pai havia acabado de perder o emprego. A família estava passando fome. Beatriz olhou para o céu e disse: Meu Deus, eu nunca vou ter dinheiro, não é? Nós nascemos para sofrer. Aquela criança de 7 anos havia decretado sua pobreza perpétua. E por 40 anos, aquele decreto operou silenciosamente, sabotando cada tentativa de prosperidade. Florence pegou as mãos de Beatriz e a fez repetir a palavra de libertação. Não eram palavras bonitas ou poéticas. Era um comando direto, quase agressivo. Eu cancelo, anulo e revogo todo o decreto de quebra que já pronunciei, consciente ou inconscientemente. Nesta vida ou em outras. Eu fecho agora, pelo poder da palavra divina, todo o buraco energético por onde minha abundância escapava. Está feito. Está selado. Está consumado. Beatriz repetiu 3 vezes, em voz alta, com convicção. Florence a instruiu a fazer isso por 7 dias consecutivos, ao amanhecer, antes de qualquer outra palavra ser pronunciada. O resultado, em 9 dias, Beatriz recebeu uma proposta de negócio completamente inesperada. Em 3 meses, ela havia multiplicado seu patrimônio. E pela primeira vez em 40 anos, ela não quebrou depois. Mas Florence não parou aí. Ela percebeu que a palavra de libertação era apenas a primeira etapa. Selar os buracos não era suficiente. Era preciso ativar um novo código. Um comando que não apenas bloqueasse a quebra, mas que magnetizasse a fortuna de forma automática e perpétua. Foi quando ela descobriu o juramento da riqueza eterna. Este decreto era diferente de tudo que Florence havia ensinado antes. Não era sobre pedir. Não era sobre visualizar. Era sobre declarar uma realidade já consumada em uma dimensão superior e forçar o plano físico a se alinhar com ela. Florence chamava isso de inversão da manifestação. Em vez de tentar subir até a abundância, você puxava a abundância até você por decreto soberano. As palavras eram precisas. Cada sílaba tinha peso. Florence aprendeu com mestres cabalísticos que certas combinações de sons criam ondas de comando no campo quântico. E o juramento da riqueza eterna era exatamente isso. Um comando sonoro que o universo não podia ignorar, porque estava alinhado com leis espirituais imutáveis. O decreto era: eu sou um canal aberto e desobstruído de abundância divina. O dinheiro flui até mim por múltiplas fontes esperadas e inesperadas. Minha fortuna é irrevogável, automática e perpétua. Eu não posso quebrar porque minha provisão vem da fonte divina inesgotável, não de fontes humanas limitadas. Decretar isso não é pedir, é lembrar ao universo de uma verdade que ele já conhece. Florence começou a ensinar essa poderosa ferramenta em seus encontros particulares. Pessoas que já haviam tentado de tudo para atrair prosperidade, sem resultados duradouros, começaram a experimentar transformações reais. Mas não eram mudanças superficiais, da noite para o dia. Era algo muito mais profundo.
Era como se uma chave fosse virada dentro delas. E, a partir daquele momento, a praga da escassez simplesmente não tinha mais poder. Um homem chamado Ricardo estava desempregado há mais de 3 anos. Ele já havia feito todos os rituais, visualizado, criado painéis dos sonhos, passado por limpezas energéticas. Nada parecia funcionar por muito tempo. Então, Florence o convidou a fazer algo diferente. Antes da palavra de libertação e do juramento da riqueza eterna, ela o orientou a fazer um inventário, uma confissão verbal. Ricardo tinha que listar em voz alta todas as frases negativas sobre dinheiro que ele já havia proferido ou pensado. Isso levou quase 3 horas. Ao final, Florence disse algo que o impactou profundamente. Agora você entende por que vivia na escassez. Cada uma dessas frases era uma brecha. Você estava tentando encher um balde furado. Ricardo começou o ritual de libertação naquela mesma noite. 7 dias depois, ele recebeu uma ligação de um antigo chefe com uma proposta irrecusável de consultoria. 14 dias depois, uma herança inesperada de um parente distante. 21 dias depois, uma ideia que surgiu em um sonho se transformou em um negócio promissor, gerando sua primeira renda passiva. Ricardo não precisava mais correr atrás do dinheiro. O dinheiro estava vindo até ele. Florence registrou dezenas de casos como este e notou um padrão. Quando alguém seguia o protocolo completo, libertação somada ao juramento de riqueza, havia um período de ajuste que ela chamou de os 7 dias do silêncio da prosperidade. Durante esses 7 dias, o universo estava realinhando a energia da pessoa. E era fundamental que, nesse período, nenhuma palavra de dúvida, medo ou escassez fosse pronunciada. Qualquer frase negativa proferida durante os 7 dias reiniciava o processo. Era como tentar remendar uma colcha enquanto alguém continua a rasgá-la. Florence era inflexível quanto a isso. Se você não consegue controlar suas palavras por 7 dias, você não está pronto para a riqueza infinita. Você vai continuar criando problemas mais rápido do que consegue resolvê-los. Ela criou uma ferramenta extra para ajudar as pessoas a atravessarem os 7 dias. Chamava-se o voto do ouro silencioso. Durante 7 dias, a pessoa só podia dizer o absolutamente necessário. Nada de reclamações, nada de fofocas, nada de pensamentos negativos. Cada palavra tinha que ser valiosa como ouro antes de ser proferida. Se não trouxesse prosperidade, não deveria ser dita. Muitos falharam na primeira tentativa. Alguns falharam 3, 4 vezes. Mas aqueles que conseguiam completar os 7 dias relatavam uma mudança interna profunda. Era como se suas bocas tivessem sido reprogramadas. Falar negativamente sobre dinheiro se tornava fisicamente incômodo. Seus corpos rejeitavam a praga da escassez automaticamente. Florence percebeu que havia descoberto a peça que faltava em todos os ensinamentos sobre manifestação. Não se tratava de atrair abundância, mas sim de parar de repulsá-la. A maioria das pessoas estava em uma guerra interna. Faziam orações pela riqueza pela manhã e a renegavam à tarde. Com frases como: "Isso está muito caro. Eu não posso pagar. Dinheiro não nasce em árvore. Estou falido." Cada uma dessas frases, por mais banal que parecesse, era uma ordem direta ao subconsciente. E o subconsciente, que Florence chamava de o servo fiel e tolo, obedecia cegamente. Se você diz que está falido, ele te falirá. Se você diz que não pode pagar, ele fechará suas fontes de renda. Ele não julga, ele apenas executa. Então Florence criou a lista das frases proibidas. Era uma lista de 23 expressões que jamais deveriam sair da boca de alguém que almeja a fortuna eterna.
Entre elas, não tenho dinheiro. Está tudo muito caro. Não posso pagar. Estou liso. O dinheiro acaba. Mês difícil. Situação tensa. Crise financeira. Não vai dar. Impossível comprar. Cada vez que alguém começava a usar uma dessas frases, Florence os interrompia com um gesto firme. Pare! Você acabou de abrir uma brecha. Agora você precisa fechá-la imediatamente com o contradecreto. E o contradecreto era simples e direto. Eu me redimo. Eu tenho acesso infinito à fonte divina inesgotável. Toda palavra negativa sobre dinheiro tinha que ser seguida imediatamente por um contradecreto. Caso contrário, a brecha permaneceria aberta. Florence chamou isso de a disciplina da linguagem da prosperidade. E era exatamente isso. Disciplina. Não era fácil. Décadas de condicionamento faziam com que frases de escassez saíssem automaticamente. Mas Florence insistia. Você não pode ter mentalidade de pobreza e vida de riqueza. Uma coisa ou outra, você escolhe a cada palavra. Uma grande transformação aconteceu quando Florence conheceu um rabino cabalista em Nova York. Ele a levou para estudar textos antigos sobre o poder criador da palavra proferida. E foi ali que ela compreendeu algo que mudou radicalmente sua abordagem. As palavras não apenas comandam o subconsciente. Elas criam realidades em dimensões invisíveis, que depois se manifestam no mundo físico. Isso significa que, cada vez que você diz, estou falido, você cria um campo energético de escassez em uma dimensão superior. E esse campo desce, se manifesta e se torna sua realidade física. Não é apenas uma figura de linguagem, é física quântica espiritual. Florence percebeu que estava lidando com algo muito mais poderoso do que havia imaginado. A palavra humana era literalmente uma ferramenta de criação divina. O rabino lhe mostrou uma passagem do Sefer Yetzirah, o livro da criação. Dizia que Deus criou o universo através de 22 letras hebraicas combinadas em palavras de poder. E que o ser humano, criado à imagem divina, tinha o mesmo poder, em menor escala. Cada palavra proferida era um ato de criação ou destruição. Não havia neutralidade. Florence voltou para casa transformada. Ela entendeu que havia subestimado completamente o poder da palavra de libertação e do juramento da riqueza eterna. Não eram apenas técnicas psicológicas. Eram atos de magia criadora. Eram comandos que reestruturavam a própria base da realidade. E a maioria das pessoas estava usando esse poder inconscientemente para destruir suas próprias vidas. Ela começou a ensinar com um rigor diferente. Antes de ensinar os rituais, ela fazia as pessoas compreenderem a física espiritual por trás deles. Vocês não estão apenas repetindo palavras. Vocês estão moldando dimensões invisíveis. Vocês estão programando o campo quântico. Vocês estão falando a linguagem que o universo usa para criar. Sejam reverentes. Sejam precisos. E então, Florence revelou algo que poucos sabiam. Existia um momento do dia em que o juramento da riqueza eterna tinha seu poder multiplicado. Era o instante preciso entre o sono e a vigília. Aqueles primeiros 30 segundos ao acordar, quando a mente consciente ainda não havia assumido completamente o controle. Nesse momento, o subconsciente está exposto, maleável, receptivo. Um juramento proferido ali. Entra sem resistência, sem filtros. Florence nos ensina. Coloque o juramento ao lado da cama, antes de abrir os olhos. Antes de pensar qualquer outra coisa, proclame o juramento da riqueza eterna. Faça disso seu primeiro ato consciente do dia. Você está programando as próximas 24 horas.
Você está definindo a frequência em que vai operar. Faça direito. As pessoas que seguiram essa instrução relataram mudanças profundas. Era como se o dia inteiro fluísse de forma diferente. Oportunidades apareciam. Dinheiro surgia de lugares inesperados. Ideias lucrativas vinham do nada. Florence explicava. Você ancorou sua frequência em prosperidade logo ao acordar. O universo está respondendo à sua vibração dominante. Mas havia outro lado. Florence também descobriu que existiam bloqueios energéticos herdados. Juramentos de pobreza que não vinham da pessoa, mas de gerações anteriores. Pragas financeiras familiares. Ela viu isso claramente quando trabalhou com uma mulher chamada Luísa, que tinha altos e baixos financeiros sistematicamente mesmo fazendo tudo certo. Luísa havia feito o protocolo completo. Palavra de libertação. Juramento da riqueza. Disciplina da língua. Juramento ao acordar. Nada funcionava por mais de algumas semanas. Florence fez algo inusitado. Ela a fez investigar a história financeira de sua família. 3 gerações atrás, o bisavô de Luísa havia perdido tudo em uma fraude. E no desespero, havia proferido um juramento terrível. Esta família nunca mais terá dinheiro. Nós fomos amaldiçoados. Aquele juramento operava há 90 anos. Cada descendente daquele homem havia lutado financeiramente, sem entender por quê. Era uma maldição autoimposta, transmitida energeticamente através das gerações. Florence percebeu que precisava de um juramento específico para quebrar correntes geracionais. Não bastava anular seus próprios juramentos. Era preciso anular os juramentos dos ancestrais. Ela criou a palavra de libertação geracional. As palavras eram poderosas e diretas. Eu quebro agora. Pelo poder da palavra divina e pela autoridade que me foi dada como filho da luz, toda maldição, todo juramento, toda palavra de pobreza proferida por meus ancestrais, consciente ou inconscientemente, eu não estou mais sob a lei da herança negativa. Eu estou sob a lei da graça e da abundância divina. Eu sou o ponto de virada desta linhagem. A partir de mim, só flui prosperidade. Luísa fez esse juramento com lágrimas nos olhos. Ela sentiu algo se romper dentro dela. Florence explicou. Você acabou de cortar uma corrente de 90 anos. Agora você está livre. Mas entenda, você não está apenas liberando a si mesma. Você está liberando toda a sua linhagem futura. Seus filhos, netos, bisnetos, nunca mais vão carregar esse peso. Você é a quebradora de maldições. 3 meses depois, Luísa abriu um negócio que prosperou além de todas as expectativas. E o mais interessante, seus irmãos, que ela não havia contado sobre o juramento, também começaram a prosperar. Florence confirmou o que suspeitava. Quando você quebra uma maldição geracional, você libera toda a linhagem. Não apenas você. É um ato de redenção coletiva. Aqui entra algo que vai mexer profundamente com você. Se você está assistindo este vídeo agora, não é acidente. Florence ensinou que o universo guia pessoas certas para informações certas no momento certo. Se essa mensagem chegou até você, é porque você foi escolhido para ser um quebrador de ciclos. Não apenas na sua vida, mas na sua família inteira. Florence dizia que cada geração tem alguns escolhidos que recebem conhecimento capaz de mudar o destino de uma linhagem inteira. Você pode ser esse escolhido. E se for, você tem uma responsabilidade. Não é só para você. É para todos que vieram antes e todos que virão depois. Você é o ponto de virada. Você é a porta que se abre. Mas existe um custo. Florence foi clara sobre isso.
Quando você se torna um quebrador de maldições, você vai enfrentar resistência espiritual. O padrão antigo vai lutar para permanecer. Você vai passar por testes. Vão aparecer tentações para voltar aos juramentos de altos e baixos financeiros. Vão surgir situações que vão tentar fazer você dizer as frases proibidas. É uma batalha espiritual. Florence criou o que ela chamou de a blindagem do próspero. Era uma oração de proteção que deveria ser feita toda noite, antes de dormir. Eu me cerco agora com a luz impenetrável da prosperidade divina. Nenhum juramento de altos e baixos financeiros, meu ou de outros, pode me atingir. Nenhuma inveja, nenhuma maldição, nenhuma palavra negativa tem poder sobre minha fortuna. Eu sou protegido, sou próspero, sou irrevogável. As pessoas que faziam essa blindagem relatavam algo estranho. Era como se ataques invisíveis parassem de funcionar. Comentários invejosos não afetavam mais. Previsões negativas de outros não se cumpriam. Era como se existisse um escudo energético que repelia toda vibração de escassez. Florence explicava: você está operando em uma frequência que a pobreza não pode alcançar. Agora, se você sentiu algo ao ouvir esses juramentos, se algo ressoou dentro de você, é hora de agir, tia. Florence ensinou que sentimentos não são aleatórios. São sinais do seu eu superior te guiando. E o universo valoriza ação. Conhecimento sem aplicação é inútil. Você pode saber tudo sobre juramentos e morrer pobre se não os usar. Então aqui está seu protocolo completo. Escute com atenção. Amanhã, ao acordar, antes de qualquer outra palavra, proclame o juramento da riqueza eterna. Se você lembrar de algum juramento de altos e baixos financeiros que já fez, proclame a palavra de libertação. Se você sente que pode haver bloqueios geracionais, faça a palavra de libertação geracional. E toda noite, antes de dormir, faça a blindagem do próspero. Faça isso por 7 dias, sem interrupção, sem frases proibidas, sem juramentos de escassez. Só palavras de abundância. E observe o que acontece. Florence dizia que em 7 dias você vai notar sinais pequenos. Uma conta que você achava que não ia conseguir pagar se resolve. Um dinheiro inesperado aparece. Uma ideia lucrativa surge. São os primeiros sinais de que sua frequência mudou. Mas não pare nos 7 dias. Continue. Florence ensinou que fortuna perpétua não é um evento. É um estilo de vida. É uma disciplina diária. É uma escolha consciente a cada palavra que sai da sua boca. Você está construindo uma fortaleza de prosperidade. Tijolo por tijolo, juramento por juramento, palavra por palavra. E aqui entra algo importante sobre este canal. Se esta mensagem mudou algo em você, se você sentiu que sua vida pode ser diferente a partir de agora, existe uma forma de honrar essa mudança. O Super Thanks não é um pagamento, é um juramento. É você dizendo ao universo: eu recebi valor, eu retorno valor. É a lei da reciprocidade em ação. E Florence ensinou que reciprocidade é uma das leis mais poderosas da abundância. Quando você ativa o Super Thanks, você não está apenas apoiando este canal. Você está participando de um ato de magia financeira, um ritual de transformação. Você está declarando ao universo que não é mais um mero receptor, mas sim um agente de circulação. E o universo, em sua infinita sabedoria, multiplica aquilo que está em movimento. Dinheiro parado estagna, apodrece, mas o dinheiro que flui, esse se multiplica de forma inacreditável. O Super Thanks é a sua maneira de abrir as comportas do seu canal de fluxo.
Florence Scovel Shinn sempre ensinou um princípio fundamental. Nunca absorva conhecimento espiritual de graça, sem dar algo em troca, mesmo que seja um gesto simbólico. Por quê? Porque ao aceitar sem retribuir, você programa seu subconsciente para a escassez. É como se você dissesse: eu não tenho nada para oferecer. Mas quando você doa, mesmo que seja uma pequena quantia, você proclama: eu sou abundante o suficiente para compartilhar. E o universo sempre responde a essa afirmação. Então, o Super Thanks é muito mais que um simples obrigado. É um decreto vivo. É você afirmando com convicção: eu sou próspero. Eu irradio riqueza. Eu honro aquilo que me nutre e me eleva. E o universo, que opera sob leis precisas e imutáveis, não pode ignorar esse decreto. Ele vai retribuir a você, multiplicado. Não porque eu esteja pedindo, mas porque é assim que a lei funciona. Você semeia, você colhe, você circula, você multiplica. E agora, o momento culminante. O decreto que Florence reservou para o grande finale. Ela o chamava de o decreto do nunca mais. Ele deveria ser proferido apenas uma vez na vida, quando a pessoa estivesse absolutamente decidida a banir a possibilidade da ruína financeira, para sempre. Era um voto sagrado, um juramento espiritual, e uma vez pronunciado, não havia volta. O decreto é o seguinte: eu declaro perante o universo, diante dos mestres ascensionados, dos anjos da prosperidade e da minha própria alma, nunca mais serei assolado pela escassez. Nunca mais passarei por ciclos de pobreza e privação. Nunca mais terei que lutar por dinheiro. Minha fortuna é perpétua, automática e irrevogável. Eu sou um canal limpo, um condutor impecável da fonte divina inesgotável. E assim é, e assim será, e assim está feito. Florence instruía: pronuncie este decreto de pé, com a mão sobre o coração, em voz alta, com total convicção. Não repita, apenas uma vez. Este decreto possui um poder permanente. Você está firmando um contrato solene com o universo. E o universo, que nunca quebra seus pactos, cumprirá a sua parte. Mas você também deve cumprir a sua disciplina na linguagem, decretos diários, blindagem noturna contra a praga da escassez, reciprocidade constante. Se você aplicar tudo o que foi ensinado aqui, você não será mais a mesma pessoa em 30 dias. Seus pensamentos sobre dinheiro se transformarão. Suas palavras sobre prosperidade ganharão força e poder. Suas ações financeiras serão guiadas pela sabedoria e, consequentemente, seus resultados serão radicalmente diferentes. Florence dizia: mude a causa e o efeito se altera automaticamente. A causa é a sua palavra. O efeito, a sua realidade financeira. Antes de partir, deixe um comentário, agora. Não um comentário qualquer. Responda a esta pergunta: qual foi a primeira emoção que você sentiu ao clicar neste vídeo? Foi medo? Esperança? Desespero? Curiosidade? Escreva agora. Esse sentimento não foi aleatório. Foi um sinal do seu eu superior. E ao escrever, você está ancorando a experiência. Você está declarando: eu estive aqui, eu recebi essa mensagem e eu vou agir. Florence Scovel Shinn dedicou sua vida a ensinar que o universo responde àqueles que agem, não àqueles que apenas escutam, não àqueles que apenas concordam, mas àqueles que se movimentam. Seu comentário é sua primeira ação, seu super thanks. Se você sentir o chamado,
é sua segunda ação. E os decretos que você proferirá amanhã, ao despertar, serão sua terceira ação. 3 ações, 3 movimentos, 3 portais abertos. Você nunca mais será o mesmo. A escassez não terá mais domínio sobre você. Sua fortuna está selada. Sua prosperidade está decretada. Sua abundância consumada. Florence diria: o jogo virou e você venceu. Porque você desvendou o segredo que poucos conhecem. Você não atrai a prosperidade. Você cessa de repeli-la. Você fecha as brechas e permite que a abundância flua naturalmente. Agora, vá, aplique, decrete, discipline-se, proteja-se, circule. E observe sua vida financeira se transformar de forma irrevogável. Este foi o último ensinamento de Florence para você hoje. Use-o com sabedoria, use-o com poder e nunca mais se curve diante da escassez.